Muito boa tarde, estamos de volta, Mundial, e você chegando nesta tarde para te fazer companhia, para trazer um bate-papo muito gostoso para você que nos acompanha aí durante toda a nossa programação. A minha convidada de hoje, eu não sabia, mas ela é também ouvinte da Vibe Mundial. Muito bem-vinda, Naíli Mamed. Muito obrigada, Samira. É um prazer estar aqui com você, com a sua audiência. Eu sou apaixonada por essa rádio. Meu sonho era conhecer, estou aqui hoje, nossa, realizando um sonho. Olha que beleza, né? É tão bom quando a gente tem esse sonho, aí você recebe um telefonema. Olha, tem uma entrevista para você, você aceita? Nossa, mas eu fiquei felicíssima na hora foi meu sonho. Muito bem-vinda, Naíli Mamed. Ela é advogada, especialista em direito previdenciário e agora é também escritora. A Naíli acaba de lançou lá no comecinho do ano, o livro Dos Pés Sujos de Barro aos Sapatos de Solados Vermelhos. É um título forte que faz com que a gente pense. Exatamente. Você podia colocar qualquer coisa aqui, né? Do lixo ao luxo. Não é verdade? É verdade, é verdade. Né? Mas você foi profunda, dos pés sujos de barro aos sapatos de solados vermelhos. A gente vai falar um pouco do livro, mas eu acho que para falar do livro eu tenho que conhecer a Naíli. Sim. Não é? Sim. Que você colocou aqui no livro, Naíli, suas histórias, a sua vivência? A minha trajetória de vida, minha vivência, porque eu nasci no interiorzinho da Amazônia, um lugarzinho chamado Brasileiro. Brasileiro? Olha que nome mais lindo. É uma aldeia, uma cidade? É um lugarejo, é uma aldeiazinha, porque isso há tantas décadas, né? Há algumas décadas, né? Ainda é hoje. Um lugarejo, na época que eu morei lá, era ruinha. As ruas eram todas de terra, as casas todas de barro, palha, cobertas de palha, e era assim a minha casa. O meu chuveiro, eu sempre falo, que era no Riacho da Amazônia, no Igarapé, que a gente fala. Né? Era lá o meu chuveiro. E o banheiro, imagina, na floresta. Então você já imagina o restante, né? Fica imaginando, Fica imaginando como era o restante. É Amazônia mesmo. Amazônia mesmo, interior do Pará. Não tem no mapa até hoje, Samira. Não tem no mapa? Não tem no mapa. Tem uma cidadezinha chamada Brasileira, ou Brasil Novo, que fica próximo a, acho que Paragominas, mas não é esse. É um lugarejo que fica entre Maracanã e Magalhães Barata. Ele é município de Magalhães Barata. É um lugarejo bem... Continua pequenininho ainda. Entendi. A vacinação passa por lá? Olha, eu lembro que quando eu era criança, nunca soube o que era vacina. Hoje deve passar, né? Porque já está mais moderno e tudo. Mas na minha época, eu não tinha vacina, não tomei vacina. Eu falo que eu sou uma sobrevivente, que eu não tomei vacina, eu não sabia o que era água potável. A água que eu tomava era do igarapé. Como é que a gente coava a água? Filtrava. A mamãe colocava um pano de prato no pote, que a geladeira era um pote, e coava a água ali naquele pote, Samira. Tá. E essa é a vida de tantos brasileiros. Exato. Você pode nos acompanhar, você sabe, né, em 95,7 FM, 660 AM, e estamos ao vivo lá no YouTube. Se você acessar vibemundialfm.com.br, se for a sua primeira vez no YouTube, vai ser direcionado automaticamente para lá, para nos assistir. Estamos aqui ao vivo, né? Muito obrigada. Com a minha convidada, uma honra Samira, te receber, porque este livro me trouxe a ideia, mais do que superação, a ideia de que você ultrapassou barreiras nesta vida, você se formou, hoje você é uma advogada, você escreveu um livro, você é palestrante e muita coisa passou, né? Muita coisa percorreu por este caminho. Me conta, o que você decidiu colocar nesse livro e o porquê escrever um livro? Amanhã pode ser que ele escreva vários outros. Exato. Né? Exatamente. Por que eu escrevi esse livro? Um dos motivos foi que meu filho
ele teve que fazer uma redação para a escola, meu filho Lucas. Ele falou, mãe, eu tenho que fazer uma redação para a escola sobre o meu herói. A professora pediu que eu escrevesse sobre o meu herói. Eu falei, filho, você vai escrever sobre o Cristiano Ronaldo, Ronaldinho, sobre quem? Ele falou, não, vou escrever sobre a minha heroína, que é você. Olha que lindo. Aí ele fez uma redação. E lá na escola a professora quis conhecer essa mãe. Eu fui lá no colégio e ela acabou me conhecendo. Ela pediu que eu contasse a minha história para as crianças da faixa etária do meu filho, de 12, 13 anos. E eu vi o impacto que criou ali, naquelas crianças. Eu comecei perguntando, como é que vocês vêm para cá, para a escola? O papai traz, o motorista traz. Eu falei, sabe como eu ia para a escola? Eu ia a pé, quilômetros a pé, e eu ia com fome. Eu não tinha o que comer. Muitas vezes, nesse caminho para a escola, eu comia barro, porque a fome era tão grande, Samira, que eu não tinha o que comer. A mamãe, na época, ela era professora, e ela passava assim, 2 anos sem receber o salário. E o papai, ele teve um comércio, mas ele perdeu tudo. Então, ele se tornou um caçador. E ele saía para caçar, para conseguir o alimento para nós, e a mamãe era professora. E ela continuou dando aula, mesmo sem receber o salário. E eu descobri agora, há pouco tempo, que a casa onde nós morávamos, essa de palha que eu te falei, nem nossa era emprestada. Então, morava papai, eu e os 7 filhos. Então, o papai ia caçar. Ele ia para caça. Então, muitas vezes ele vinha com a saca nas costas, com um veado, com uma paca, com tatu, ou então ele vinha com bicho preguiça, com macaco, a caça que ele conseguisse. E, às vezes, ele vinha sem nada, e a gente já sabia que ia passar fome no dia seguinte. Só que ele só se dirigia a mim, cadê a minha doutora? Era assim que o papai me chamava. Agora eu entendi. A minha doutora. Aqui no livro está assim assinado. A doutora do papai. A doutora do papai. E eu falo muito, Samira, da importância dos pais falarem isso para os filhos. Ele plantou uma semente em você. Plantou essa semente em mim. E isso foi como uma flecha. Isso norteou minha vida. Tudo. Eu pensava, eu quero ser a doutora do papai, eu quero ser a doutora do papai. Então, quando eu vejo alguma mãe, alguém xingando uma criança, eu falo, fala coisa bonita, fala que ela vai conseguir, fala que ela é capaz, fala que ela é maravilhosa, que ela é poderosa, fala que ela tem que ser corajosa. Encoraje essa menina, encoraje esse menino. Tá? Eu fiz recentemente uma palestra aqui no Hotel Transamérica, pelo Rotary, era empoderamento de meninas. E eu falei da importância de meninas. A importância de falar para encorajar, não só meninas, meninos. Porque a gente vê a criança que ela é tímida, que ela é envergonhada ou ela é medrosa, ela cresce uma mulher, se torna uma mulher medrosa, uma mulher insegura. Se ela é encorajada, ela se torna uma mulher encorajada. E você foi encorajada? Muito, 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 Samira, muito encorajada. Pelo seu pai e pela sua mãe? Pelo meu pai e pela minha mãe. Para você ter ideia, o papai falava assim, se eu estava à mesa, ele falava assim, ajeita a coluna, ajeita as costas. Seja altiva, minha filha. Não era senta direito, menina? Não. Arruma as costas, arruma as costas. Se eu estava comendo de alguma outra forma, a mamãe... Você não vai voar, né? Sempre educando. Lá naquela aldeiazinha. Então, eu tive pais, eu falo, eu não tinha valor monetário, mas eu tive valores, sabe? A educação que o papai deu de ensinamentos que eu carreguei para a vida. O papai falava assim para mim, você pode ser uma mulher que dê desculpa ou que dá solução. A escolha é sua, minha filha. Fala, papai, então eu quero que dê solução. A mamãe falava, minha filha, se pedir para você fazer uma coisa, faça 10. Pedir para fazer 10, faça 20. Você vai sempre se destacar. Em qualquer lugar. Samira. E você trouxe isso para a tua vida. Essa é a minha bagagem que veio Quando comigo. você saiu desse lugarejo, quantos anos você tinha? Esse lugarejo, papai era, cadê minha doutora? Minha doutora já tomou banho, minha doutora já almoçou, minha doutora já tomou café. E aos 9 anos de idade, eu recebi uma proposta, eu fazia a aula de bordado, aí a minha professorinha de bordado falou, Naíli, você não quer ir para Belém para ser babá? Eu falei, eu quero. Aí eu pensei, é minha chance de ser doutora do papai, que não tinha mais estudo lá na cidadezinha, na aldeia. Só tinha até o 3º ano primário, não tinha mais estudo. Eu falei, eu quero. E eu fui para Belém para ser babá. A mamãe me levou, fomos de pau de arara. Eu falo aí no livro. E
passando necessidade, me davam tapioca na folha de bananeira, era caranguejo no pau de arara, era galinha. Era uma situação, quando eu lembro, falei, meu Deus, cheguei em Belém. Eu achava que ia ser babá, que ia brincar com as crianças, que ia cuidar da criança. Não, aí eu tive que lavar roupa, passar roupa, cozinhar, lavar chão, limpar tudo. E cuidar das crianças. E cuidar das crianças. Só, Samira, que eu estava acostumada a dormir com as galinhas lá no interior. Quando a galinha subia para o puleiro, a mamãe falava, está na hora de dormir, que era 6h30. E lá nessa casa eu comecei a dormir meia-noite. E 5 horas da manhã estava de pé. E aí eu lavava tanta roupa, as minhas mãos sangravam. E detalhe, eu fui trabalhar, mas sem receber absolutamente nada, não ganhava nada. E eu ia dormir muito tarde e acordava muito cedo. Com 9 anos de idade? Com 9 anos de idade, longe dos meus pais. Minhas mãos sangravam, mas ficavam em carne viva. Eu não conseguia pegar caneta para escrever, que eu adorava tanto estudar. E chegava na escola, o que acontecia? Os amiguinhos tinham nojo de mim. Então, eu sofria bullying, nem sabia que era bullying. Você ia para a escola? Ia para a escola. Essa foi a condição que a mamãe impôs, que a minha filha vá para a escola. E eu ia para a escola de manhã. Eu chegava na escola, eu não conseguia copiar matéria, eu não conseguia fazer nada. E a mamãe passava 1 mês ou 2 meses, ela ia lá, porque ela não tinha condições. Ela ia lá, quando ela chegava, ela falava, minha filha, como é que você está aqui? Eu falava, mãe, eu sou tratada como uma filha. E colocava as mãos para trás para ela não ver. Mas, minha filha, o teu vestido está rasgado aqui. Eu falei, não, mas descosturou agora, mas a dona da casa ela é muito boa para mim. Era mentira, porque se eu falasse a verdade, ela me levava embora e eu não ia ser a doutora do papai. Você ia deixar de estudar. Exatamente, eu ia deixar de estudar. E eu pensava, com 9 anos, eu falei, eu só tenho um jeito aqui, ir para frente. Eu não posso ir para trás. E eu sempre faço uma analogia com caranguejo, né? Eu falei, o caranguejo que anda para trás. Eu não vou andar para trás, eu vou para frente. Porque tudo para mim era bicho, era caranguejo, era pácaro, tatu. Então, eu sou uma menina do mato. Então, tudo era dessa forma, entendeu? E quando você virou a doutora do papai, de verdade? Quando eu virei a doutora do papai, saí de lá, trabalhei numa peixaria que cheirava a peixe, meu cabelo ia para a escola. Aí tem toda a história. E cheirava a peixe e tudo. Eu falo que eu conheci o pior perfume da face da terra, que é aquele cheiro de peixe, do sangue batido e tudo. E hoje eu conheço os melhores, graças a Deus. E vim para São Paulo porque era a terra das oportunidades. Vim para cá. Aqui eu arrumei um trabalho e depois desse trabalho, que está no livro, todos esses detalhes, eu conheci um príncipe encantado. Um príncipe encantado. Eu brinco que é um príncipe encantado, só que não era. Ele aparentava. Como a maioria... Né? Virou sapo? Virou sapo. Virou sapo e ele não deixava eu trabalhar, me tirou do trabalho, não deixava eu estudar. Ele falava que não precisava, que ele era muito rico e então tudo era o poder aquisitivo dele, então ele se prevalecia do poder aquisitivo dele. Mas você tinha um sonho? Eu tinha um sonho de ser a doutora do papai. E depois de muitas agressões, que eu sofri muitas agressões físicas, psicológicas, físicas, até que um dia eu fugi. Desse príncipe? Eu fugi dessa casa cinematográfica, que eu falo que é minha gaiola de ouro, que eu era a pessoa mais infeliz da face da terra. Fugi com a minha filha de 11 meses e eu falei assim, agora eu quero ser a doutora do papai. Nada me impede. Só que eu não tinha condições financeiras de ser a doutora do papai. Eu falei, mas eu tenho que ser a doutora do papai. Aí eu prestei vestibular, Samira, passei. E como eu ia pagar a faculdade? Porque eu não tinha condições de fazer uma USP, que tinha que fazer cursinho e tudo. Tinha que trabalhar. Eu tinha pressa. E o falecido, que eu chamo carinhosamente falecido, que é o ex, atrás de mim, com detetive, infernizando minha vida. Eu falei, meu Deus do céu. E eu tive que trabalhar. Fui vender queijo. Aí eu passei no vestibular, fui lá e dei um monte de talão de cheque pré-datado. Os cheques iam caindo, voltavam, eu ia lá, renegociava. Eu consegui pagar a faculdade quando eu me formei. Eu poderia falar, eu não
não tenho como pagar a faculdade, não ter feito a faculdade até hoje, né? Mas eu dei esse jeito e depois de formada, eu falei, meu Deus, e agora? Formada com as crianças ainda comigo e eles estavam numa escola pública, que eu tirei de uma escola particular, coloquei numa escola pública para eles poderem se alimentar. Um dia a professora falou para mim, mãezinha, tira seus filhos daqui, aqui não é ambiente para eles, é uma escola que era toda rabiscada, era não tinha aquele cuidado. E eu sentei numa praça, chorei. E eu falo nas minhas palestras, Samira, que a vida manda sinais, Deus dá sinais pra gente. E eu falo ainda mais, que Deus me telefonou nessa praça. Quando eu estava nessa praça, sentada lá chorando, em prantos, um orelhão toca. O orelhão tocou. Quando o orelhão tocou, eu olhei ali no orelhão e vi o número do telefone. Eu falei, este aqui é o número do orelhão. Eu não sabia que o orelhão tocava. Eu falei, já sei o que eu vou fazer. Naquele momento, parece assim que eu havia assim, ganhado um prêmio da loteria. Tanta felicidade que eu fiquei. Eu falei, já sei o que eu vou fazer. Mandei fazer cartão de visita com aquele número do orelhão e distribuir no bairro, distribuir para as pessoas. E passou 2 dias, eu ia lá para o orelhão. Mamed Advocacia, Nicole, bom dia. Aí, bom dia. Por gentileza, eu gostaria de falar com a doutora Anaíle. Pois não, com quem eu falo? Samira. Dona Samira, a doutora está atendendo 3 clientes agora na sala dela e tem mais 5 na recepção. A senhora não quer deixar seu nome, seu telefone? A doutora entra em contato com a senhora e ela lhe dá um atendimento personalizado. Ela vai na sua residência. O seu primeiro escritório foi um orelhão? Na praça, no orelhão. Gente, que coisa mais fantástica. A necessidade, Samira. Eu tinha que sustentar 2 crianças. Mas você está mostrando também que você teve vários momentos na vida de resiliência. Sim, você superou vários obstáculos, até Covid, né? Sim, até Covid. Até Covid. Covid, ano passado. Mas você superou e hoje você tem lição a dar, exatamente. Né? Você estava me falando que toda a renda do livro é revertida. A renda do livro é doada 100%. 100% para o Jardim das Borboletas, que é uma instituição que ampara crianças com epidermólise bolhosa. É uma doença que as crianças ficam com feridas no corpo inteiro e nas mucosas. Como se fossem bolas, né? Exato. Não tem cura e elas necessitam de alimentos especiais, líquidos, e elas têm uns curativos, porque aquelas feridas grudam nos lençóis e elas sofrem muito. Então, elas têm um tratamento paliativo. Elas vivem, em média, até 20 e poucos anos. Ai, que pena. Se alguém quiser entrar na página, é @Jardim das Borboletas. E eu fiquei tocada com essas crianças. Eu conheci no Círculo Militar, um evento que teve da Marinha do Brasil. Eu sou voluntária Cisne Branco, da Marinha do Brasil, e eu fiquei tocada com isso. Eu falei, um dia eu quero ajudar essa instituição. Faz bem. E a outra instituição chama-se Crianças para o Bem, que fica lá em Brasília, é da Nova Acrópole, é uma instituição que faz um trabalho lindo com crianças, dá aula de violino, aula de filosofia, uma coisa... Quando eu fui lá conhecer da Nova Acrópole, a professora Lucelena Galvão, uma coisa linda, eu fiquei apaixonada. Falei, eu quero que a renda venha para cá também. E a outra parte vai para a Fundação Rotária, como rotariana que eu sou, para a Fundação Rotária, que ajuda mulheres, crianças, erradicação da poliomielite ao redor do mundo. Então, são essas 3 instituições que eu abraço. Eu fiz questão de verter toda a renda para essas instituições. Bela iniciativa. Você está devolvendo, né, para a sociedade. Exatamente. Né? A vida foi maravilhosa comigo. É maravilhosa. Você até coloca no último capítulo, se eu não me engano, as lições que aprendi. Uma das lições que você aprendeu é poder superar a dificuldade. Então, não só a vida lá no Amazonas, na Amazônia, no Pará. A chegada em São Paulo, mas também a violência. A violência, exatamente. Né? E eu acho que quando a gente faz esse tipo de movimento,
você está falando com as mulheres. Sim, mas exatamente o meu intuito é esse. Quando a Leila Navarro, que me levou para Dubai, que ela falou para mim, Naíli, você tem que escrever sua história, o mundo tem que conhecer sua história, você tem que ajudar mulheres, crianças. E eu, Samira, eu falo o seguinte, que eu descortinei, eu abri a minha vida para, se eu puder inspirar uma mulher, já valeu a pena. Porque é isso que você está fazendo. É isso que eu quero, é esse o meu objetivo, que uma mulher se inspire de alguma forma. E sabe? as meninas, as Naíli, meninas. que as meninas que de repente olham para a vida delas hoje e falam, mas como que eu vou fazer tal coisa? Você está dando uma lição. Exatamente, exatamente. As meninas, especialmente, eu quero dar um recado para as meninas. Eu fui numa missão lá para a Amazônia, pelo Rotary, e eu vi lá para as ribeirinhas da Amazônia. As ribeirinhas, ali eu vi várias Naílis. Aquelas meninas só de calcinha, sem roupa para usar, sem vacina, cheia de verme. Eu tinha um barrigão, Samira, cheia de verme. Essa é a realidade até hoje. Já se passaram décadas. É a realidade até hoje do nosso Brasil, infelizmente. E essas crianças, essas meninas, quero falar que tem jeito. Se eu conseguir, você também consegue. Tem que ter coragem, né? Tem que ter coragem. Você tem que ousar. Você tem... Meu pai, eu fiz uma pergunta para o papai, eu deveria ter uns 4, 5 anos. Pai, como é que eu faço para sair da miséria? Porque eu estava cansada de passar fome, eu estava cansada de acordar de manhã, não ter o que comer, não ter um pão, não ter nada. Exato. Não tinha um café com leite, não tinha um leite, não tinha um mingau, não tinha nada. Pai, como é que eu faço para sair da miséria? Ele falou assim, minha filha, só tem um jeito. Eu falei, qual é o jeito, papai? Estude. Você vai sair da miséria pela educação. Você estuda. Eu falei, é assim? Aí eu foquei nos estudos. Fui para Belém, aguentei 2 anos com as mãos feridas, os amiguinhos tirando sarro de mim. Aguentei porque eu queria estudar. Eu falei, eu vou sair da miséria. E eu pensava, Samira, isso vai passar. Isso aqui é uma fase. Isso aqui vai passar. Quando eu estava na peixaria aqui, os meus amiguinhos morriam de nojo de fazer trabalho. Imagina eu chegar lá com o cabelo todo cheirando peixe, aquele cheiro insuportável. Ninguém queria que eu fizesse trabalho em grupo. E eu fazia sozinha. Galera, a Naíli está aqui. Eu fazia só sozinha. Só para falar para os colegas, né, da escola. Pois a Naíli está aqui hoje. Ninguém queria fazer trabalho comigo. Eu pensava, isso vai passar. Eu vou ser a doutora do papai. Era esse o meu objetivo, o meu foco. Ser a doutora do papai e nada me desviava. O que me desviou nesse percurso todo foi o falecido que me tirou do... Né, que eu me apaixonei, eu achava que ia ser uma vida diferente. Era um homem sedutor. Mulheres. Era carinhoso, era sedutor, rico, bonito, boas palavras. Não se iluda. Eu falo o seguinte, a primeira coisa que você tem que fazer. Hoje é muito fácil você dar um Google e saber quem é a pessoa. Naquela época era difícil, eu não sabia quem era. Mas hoje, se você jogar o nome da pessoa e jogar processo contra, aparece toda a capivara, que eu brinco. A capivara da pessoa. Puxa ali, vê se ele tem alguma... Algum processo, alguma denúncia. Alguma agressão contra a mulher, porque ali você vê tudo. Né? Se você jogar o nome dele no TJ e tudo, aparece tudo. Então pesquisa, veja com quem você está namorando, está saindo, se interesse, pesquise antes. Não vá na casa da pessoa logo no primeiro encontro. Tem que evitar muita coisa. Eu vi agora, recentemente, uma moça... uma influencer que foi atacada pelo namorado. Um caso atrás do outro. Um atrás do outro. Naíli, isso durante o dia. O programa está quase acabando. Passa rápido, né? Muito rápido. Você não contou nem metade. Não. Mas me diz uma coisa. Para a gente fechar esse programa, eu quero que você fale do perdão. Uma forma bem rápida. Você teve que perdoar pessoas nesse meio caminho? Bem rápido, perdão. A mamãe falava da importância do perdão. Quando eu separei, que eu estava com 2 crianças, eu fui pedir para o falecido, meu ex, que ele mandasse comida para as crianças. Ele falou, te vira. Você não quis se separar? Te vira. Ele não mandou. E eu falei para ele, um dia você vai me procurar. E eu vou te ajudar. Passaram-se 18 anos, ele foi no meu escritório pedir minha ajuda. Primeiro que ele tinha perdido tudo, pediu minha ajuda.
E eu perdoei. Ele falou, eu sei que você é uma advogada muito competente, eu preciso da sua ajuda. Eu falei que eu ia te ajudar. Que na época ele me xingava, sai daqui, sua pobretona. Chegou lá, eu quero falar com a doutora Anaíle. Eu ajudei, depois que eu ajudei, ele falou, eu preciso de mais um favor. Eu falei, pode falar, eu vou te ajudar. Eu preciso de um emprego. Ele trabalhou para mim, ele foi meu secretário, uma filial do meu escritório por 1 ano. Foi um excelente secretário, era doutora para cá, doutora para lá. Então, a importância do perdão, você não guardar mágoa no seu coração, sabe? Esteja com o coração limpo. E quando você perdoar, perdoe genuinamente. Fique com o seu coração cristalino. É isso que eu tenho. É isso, gente. Tem muita coisa para aprender, né? Coragem, perdão, entrega, solidariedade. Sempre. Amor ao próximo. Esse livro está à venda em todas as livrarias? Está à venda aqui na Cultura, que eu vou daqui a pouquinho lá com o meu professor Hélio Gustavo Alves. A gente vai lá, que eu vou lançar lá em Coimbra. Do outro lado da rua. Está na Livraria da Vila. Está na Amazon, na Shopee. E está por aí. Na Amazon, e quem quiser Mercado seguir Livre. A Anaíle, é só entrar no Instagram, que lá tem todas as letras. @naile.mamed. Naile.mamed. Você será obrigada, muito bem-vinda. Minha querida. Obrigada, foi um prazer. Sucesso para você, viu? Obrigada. Que história de vida incrível que você veio trazer pra gente hoje. Tá aqui, gente, dos pés sujos de barro aos sapatos desolados vermelhos. Mundial, e você vai ficando por aqui. Eu volto daqui a pouquinho, tem Jornal da Boa Notícia. E amanhã, 16h30, tem Mundial e você. Um grande beijo e até lá.